Vamos falar hoje sobre 4 dicas práticas de adubação que você pode estar utilizando na hora de fazer o planejamento para o plantio de qualquer cultura que você estiver trabalhando aí, tá? Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Se você gosta do nosso trabalho, gosta dos vídeos, acha interessante, considere também se inscrever no canal e também deixar um like, é muito importante para a gente continuar crescendo agora que nós estamos chegando aos 7.000 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram, muito obrigado a todos que estão nos grupos do WhatsApp, que conversam comigo, que mandam e-mail, é um grande prazer ter todos vocês aqui, tá certo? Vamos falar então sobre essas 4 dicas, tá? Gostaria de ressaltar também, eu sempre coloco nas descrições dos vídeos, mas também falo nos vídeos, que essas técnicas devem ser adaptadas para a realidade da região de vocês, da cultura que vocês estão trabalhando, mas isso de maneira geral serve muito bem essas dicas, tá? Adubação antes do plantio, aquela que você antes de implantar uma área você vai ter que fazer, tá? A correção de acidez, você fez a tua análise de solo lá e verificou que o teu solo está muito ácido. Ah, Jonathan, eu não sei quanto que é esse solo ácido. Geralmente aí se tu tem um pH do teu solo 4, 5, aí é um indicativo que o teu solo está bastante ácido e que você vai ter que corrigir a acidez. Como que você corrige a acidez? Através de um calcário, tá? De um corretivo de acidez. Não é só calcário, mas um corretivo de acidez. Tá? E tem que ser feito também de maneira prévia, de 3 a 6 meses. Então precisa desse tempo para ver uma reação no solo. Então você já sabe que você vai plantar em determinada época, você faz análise de solo com antecedência, também para planejar a correção de acidez. Ela geralmente não deve ser feita todos os anos, a correção de acidez, mas a cada 3 a 4 anos sim. Por isso que eu coloquei aqui, caso seja necessário. Aí você faz a correção de acidez. Adubação orgânica é muito importante para todos os tipos de solo. Adubação orgânica, seja através de um esterco de aves, de um esterco de bovino, além de adicionar os micronutrientes e macronutrientes para o teu solo, que vai ser muito benéfico para as plantas posteriormente, ele também vai aumentar aí a questão da CTC do teu solo. Para quem está em regiões com solo bastante arenoso, o aumento de CTC é muito importante. A adubação verde também vai aumentar a matéria orgânica, tá? Então essas duas fontes aqui, adubação verde tradicional, tá? Seja com uma aveia, seja com uma outra cultura que dê bastante biomassa para o teu solo, aqui vai ser benéfico para esta finalidade, tá? Tem muitas vantagens mesmo de você estar adicionando matéria orgânica no teu solo. Então essa adubação que eu coloquei aqui, adubação orgânica e correção de acidez, elas devem ser feitas antes de você plantar a cultura na tua área. Na dica 2 aqui, para adubação de implantação, quando você está colocando a cultura lá na tua área, tá certo? Então você vai ter que adicionar micronutrientes, caso seja necessário. Você está um solo muito arenoso, teu solo aí falta muito boro, tem pouco ferro, por exemplo, aí sim você vai ter que fazer uma adição de micronutrientes. Pode ser feito através de um NPK normal, você já vai colocar um NPK, um formulado, para a tua cultura lá, para suprir as necessidades de nitrogênio, fósforo e potássio para o início da cultura, tá? E hoje, em muitas lojas agropecuárias e cooperativas, já se vende esse NPK mais micro. Então, tem uma adição de micronutrientes nesse NPK também. Ele é enriquecido e também vai ser bastante benéfico. Aqui, principalmente NPK mais micro, se você estiver trabalhando com culturas de ciclo curto. Se estiver trabalhando com culturas perenes, geralmente tem que ser feito na cova de plantio, o FTE, um adubo, é um coquetel de micronutrientes que você adiciona na cova também, tá? E também a dose total de fósforo, não se faz fósforo em cobertura, tá? A menos que você esteja trabalhando com uma cultura perene, que você não vai revolver o solo, que você não tem como incorporar esse adubo, aí sim a adubação de manutenção ano após ano é feita com fósforo em cobertura. Mas para as culturas anuais, aquelas de ciclo curto, é o caso do milho, é o caso da soja, do feijão, do trigo, você não tem que parcelar o fósforo. Então o fósforo vai totalmente no NPK, no teu formulado de implantação de semeadura. Isso é muito importante e algumas pessoas ainda têm dúvida se fazem o parcelamento de fósforo ou não, justamente pela fixação do fósforo ali, principalmente em solos que são mais argilosos, tá certo? Então, o fósforo aí é colocado, é disponibilizado para as plantas, todo ele
na época do plantio, tá certo? E escolha de um formulado com base na necessidade da cultura, tá? Com as necessidades que você viu lá na tua análise de solo. Você observou que o estado químico do teu solo é 1, então você vai escolher um formulado que se adeque àquela tua realidade. Eu sei que em muitas regiões do Brasil e em muitos casos também é difícil de encontrar vários NPK diferentes, né? Principalmente para pequenos produtores rurais. Geralmente se tem algumas formulações lá e você tem que escolher entre aquelas formulações. Mas se você tem aquela pouca quantidade de opção, né, que você faça então a melhor escolha possível e também com base na tua análise de solo, tá? Sempre buscar isso, fazer a melhor escolha possível com aquela característica que você tem naquele momento. Adubação de cobertura agora, adubação é aquela que você plantou, depois você vai jogar os nutrientes em cobertura. Adubação de cobertura parcelado de nitrogênio e potássio. Então, como eu falei, o fósforo geralmente não se faz em cobertura, mas nitrogênio e potássio sim. São culturas que sofrem o nitrogênio principalmente com a volatilização e o potássio principalmente com a lixiviação. Então, por isso, esses dois nutrientes é muito recomendado para várias culturas que seja feito o parcelamento deles. Então, muitas vezes, uma parte no plantio, na semeadura, e outra parte em cobertura em determinada época. Depende muito da cultura. Tem culturas que se indica fazer uma adubação de cobertura nitrogenada, algumas outras culturas se recomenda fazer nitrogênio e potássio em cobertura, né? Ou até mesmo parcelar em 2 vezes. É o caso do milho. O milho é feito uma adubação de cobertura de nitrogênio e também de potássio em alguns casos, e dependendo do tipo do solo, se for um solo mais arenoso, se parcelar a adubação de nitrogênio e potássio em 2 vezes, tá certo? Então isso também muda. A mesma cultura, dependendo do tipo de solo, tem uma indicação um pouco diferente aí, tá? Outra coisa também, observar a frequência indicada. Então, para cada cultura que você estiver trabalhando, ela vai ter uma indicação de adubação de cobertura. Se é um pêssego, se é uma maçã, se é um tomate, ela vai ter frequências maiores do que você estiver trabalhando com uma soja ou um milho. Para tomate, por exemplo, se tem indicação de adubação de cobertura a cada 20 dias, a cada 1 mês, né? Também alterando o tipo de formulado que você vai estar utilizando. Então eu coloquei um exemplo bastante prático para vocês aqui, observar a relação de nitrogênio e de potássio, tá? Que geralmente são os 2 nutrientes mais requeridos para se fazer adubação de cobertura. Geralmente a relação de nitrogênio e potássio se inverte no final do período vegetativo. Então você vai no período vegetativo fazendo adubações de cobertura, tá? Respeitando a indicação da localidade tua, do estado que você tiver, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Nordeste brasileiro. E depois chegou na época reprodutiva, na época das flores, dos frutos, essa relação se inverte, que geralmente a planta precisa de mais potássio no período reprodutivo do que no vegetativo. Então, o NK, que é nitrogênio e potássio, tem uma relação maior no período vegetativo, então tem mais nitrogênio para menos potássio em cobertura na época vegetativa e depois mais potássio do que nitrogênio. Isso varia, como eu falei para você, né? Tem algumas culturas que têm a indicação de apenas uma adubação de cobertura de uma determinada dose de nitrogênio e de potássio. Então isso também você tem que observar. O número 4 aqui, a quarta dica, é sobre adubação foliar. Adubação foliar, que é dúvida de muitas pessoas aí. Eu convido vocês para que vejam os vídeos aqui no canal. A gente tem vários vídeos falando sobre adubação foliar, como aumentar a eficiência da adubação foliar, em quais casos que a adubação foliar pode ser útil, tá? Mas a adubação foliar é uma estratégia de adubação que pode ser muito boa em alguns casos. O que a gente dá de dica aqui? Observar as pesquisas já realizadas e seus efeitos. Então os pesquisadores, as universidades, as fundações científicas, técnicas de cada estado, geralmente estão sempre fazendo testes com adubação foliar para uma determinada cultura, verificando quais nutrientes e em quais épocas também tem um melhor efeito, respondem mais, tem uma maior produtividade. Então pesquisar lá, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma cultura como o maracujá, pesquisar adubação foliar para maracujá. Geralmente você tem uma grande chance de encontrar aí
um artigo técnico da Embrapa, do IAC, do IAPAR, de alguma universidade que já fizeram pesquisas e verificaram os resultados, tá? Então isso também pode ser bastante útil. A combinação de época e nutrientes também é muito importante. Você não adianta utilizar numa época errada ou com nutrientes que a planta não precisa, que não vai fazer um efeito tão bom. Então verificar essas duas coisas, a época indicada e os nutrientes, é muito, muito importante, né? E a gente utilizou um exemplo aqui bastante clássico, cálcio, boro e zinco para tomate via foliar, ou cálcio e boro via foliar para a cultura da maçã, né? Então existem alguns nutrientes já formulados específicos para aquela tua cultura, né? Então é muito interessante que você veja as indicações que existem também dos produtos para aquela cultura que você estiver trabalhando. Então, se alguém vai chegar na tua propriedade, né, ou alguém vai te mostrar um produto e pedir a tua opinião se aquele adubo foliar é bom ou não, você verifica também as indicações do produto ali, tá, certo? E depois você bate com outras informações de pesquisas e experiências de outros produtores que já utilizaram aquilo ali, que também pode ser bastante útil. Outro exemplo é o cobalto e molibdênio na soja, que também foi comprovado aí o aumento de produtividade. Existem tantos outros tipos de exemplos que nós poderíamos citar aqui, tá? Existem aí várias tabelas de micronutrientes via foliar para determinada cultura, aí você tem que verificar segundo o caso da cultura que você estiver trabalhando também. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por assistir. Então, conheça o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente vai desde como fazer a coleta do solo até interpretar os resultados da análise de solo passo a passo. Aqui no YouTube fica um pouco difícil da gente fazer essas aulas que são mais longas e mais detalhadas, mas lá a gente consegue estar trabalhando desta maneira e mensalmente a gente está entrando aí também com aulas novas. Então fica um link na descrição para que vocês conheçam aí, tá? Qualquer coisa também é só me mandar um e-mail, só chamar no WhatsApp, tem grupo do WhatsApp do nosso canal aqui. Participe e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!